Olá, nesse vídeo eu vou tratar de teorias de aquisição de linguagem. Então, como pesquisadores pensam que aprendemos ou adquirimos uma língua. Vou me basear no livro de Lapalm e Espada, de 2006, How Languages Are Learned. Então, primeiro eu vou falar da aquisição de primeira língua, aquela língua que a gente aprende quando bebê em casa, porque há muitas similaridades importantes entre essa aquisição dessa primeira língua e aquela de uma segunda língua, entendendo aqui segunda língua como aquela que não é essa materna, okay? Que pode ser uma terceira língua ou chamadas de outras coisas como língua adicional ou estrangeira. E você já se perguntou como as crianças aprendem a sua primeira língua, a sua língua materna? Ou já observou, se você tem alguma criança em casa, convive? Nos 70 anos anteriores à publicação desse livro, no qual eu me baseio aqui, há 3 teorias para responder essa pergunta tiveram mais peso ao tentar responder e explicar esse fenômeno, que são o behaviorismo, também chamado de comportamentalismo, inatismo, também chamado de nativismo, e o interacionismo. Eu vou falar sobre cada um desses em detalhes. Começando pelo behaviorismo. Diga o que eu digo. Foi desenvolvido nas décadas de 1940 e 1950 nos Estados Unidos da América e propõe que a língua, o aprendizado da língua é um resultado de imitação, prática, reforço positivo e formação de hábito. E vamos ver em detalhes cada um desses aspectos. Então, a imitação aparece como a repetição de palavra por palavra, ou então do todo ou de uma parte da fala de outra pessoa. Então, as crianças imitam ou repetem cada palavra que ouvem, ou então uma parte do que ouve, ou todo o discurso da pessoa, como se fosse um papagaio. Então, repete. Um exemplo que as autoras trazem é uma interação entre a mãe, mother, e a sua filha Kate, e a mãe diz, "Would you like some bread and peanut butter?" Para o que a criança responde, "Some bread and peanut butter." Então, ela repete parte do que a mãe falou, para responder a pergunta, né? A prática seria uma repetição também, mas uma manipulação repetitiva da forma. Então, não é exatamente o que a criança ouviu, mas ela manipula. Por exemplo, o exemplo do Michel, que manipula essa forma de handle it. I can handle it, Hannah can handle it, we can handle it. Então, a gente vê aqui a criança pegando essa estrutura, handle it, lidar, conseguir lidar com alguma coisa, e muda o sujeito, quem está lidando, né? É um exemplo, a gente pode observar outras estruturas sendo manipuladas. Então, isso é chamado da prática. E as crianças não imitam aleatoriamente, elas não imitam tudo o que elas ouvem. Elas são seletivas de acordo com aquilo que elas entendem. E eu acrescentaria também com aquilo que elas querem expressar. Por exemplo, a Katie quis dizer sim, repetindo o que ela queria, né? Some bread and peanut butter. A imitação e a prática sozinhas não explicam algumas formas criadas pelas crianças. Então aí é uma crítica a essa teoria. As crianças pegam padrões, generalizam e aplicam para outros contextos. Isso a gente observa nas crianças. Então, essa perspectiva behaviorista explica como as crianças aprendem alguns aspectos rotineiros e regulares da linguagem. Contudo, a aquisição de estruturas gramaticais mais complexas precisam de outros tipos de explicação. E daí a gente vai chegar a outra teoria de aquisição, como é o caso do inatismo.
tudo está na sua mente. O precursor dessa teoria é Noam Chomsky, muito famoso, o autor mais citado do mundo, não só na área da linguística, mas também por suas posições políticas. Mas ele é muito importante na área da linguística. Então, segundo essa teoria, as crianças já são nascidas, nós nascemos todos, programados com a capacidade de desenvolver a língua. Assim como nós nascemos com a capacidade de fazer outras coisas, como andar, também teríamos essa capacidade de desenvolver linguagem. E essa teoria critica a perspectiva behaviorista, porque essa última teoria não explica aspectos complexos da linguagem. As crianças têm um conhecimento muito maior da linguagem do que seria esperado, considerando somente o que elas ouvem, como a gente já falou. Então, eles propõem que nós temos um dispositivo de aquisição de linguagem, que seria uma caixa preta, como aquelas que tem nos aviões, que estão dentro do nosso cérebro e que armazena somente os princípios universais de todas as línguas humanas. Então, todos seriam nascidos, se não tiver algum distúrbio, alguma deficiência, com esse dispositivo dentro do nosso cérebro. Lembrando que isso é teórico, ainda não encontraram esse dispositivo. Então, algumas amostras de língua são gatilhos para ativar esse dispositivo. Então, a criança, ela descobre as regras da língua por ele mesmo ou por ela mesma. Então, nós, os bebês, e nós como já fomos bebês, temos esse dispositivo no nosso cérebro e ouvindo as pessoas utilizando a linguagem ao nosso redor, isso faz com que nós desenvolvamos a linguagem e nós descobrimos as regras da língua. Então, eles defendem que há uma gramática universal, que é comum a todas as línguas. Então, seriam séries de princípios comuns a todas as línguas. Então, as crianças são equipadas com essa gramática universal e elas deveriam descobrir por conta própria como os usos da linguagem, desses princípios e suas variações que levam com eles. As crianças podem ouvir essas variações na língua que eles ouvem ao redor delas, como eu já falei. Então, há aquelas regras e as crianças escutando várias amostras da língua, então escutando as pessoas interagindo tanto com elas quanto entre outras pessoas, elas descobrem e fazem uso dessas regras. E há um problema que se encontra nesse desenvolvimento dessa gramática universal, desse dispositivo de aquisição de linguagem, que seria a hipótese do período crítico levantada por Eric Lenenberg, um biólogo. Que esse dispositivo de aquisição de linguagem ele não funcionaria indefinidamente. Haveria um período em que ele pararia de funcionar se não fosse estimulado. E há alguns chamados experimentos naturais que mostram isso. São experimentos naturais porque não levaram as pessoas para laboratórios para fazer esses experimentos, até porque seria muito antiético e seriam situações horrendas. Então aconteceu no mundo sem alguém ter planejado. Um exemplo é de 1799 na França, com um garoto de 12 anos de idade, chamado Victor, conhecido como l'enfant sauvage. Então essa criança foi
foi descoberta. Acredita-se que ele foi criado em meio a lobos, daí devem ter vindo aquelas histórias de contos que foram transformados em animações. E como a criança já tinha 12 anos de idade e não tinha tido contato com outros seres humanos, ela foi levada para se integrar à sociedade, colocaram roupas neles, deram educação, tentaram ensinar, mas ele não desenvolveu a linguagem. A única palavra que ele conseguiu falar era leite, lait, em francês, quando ele via um copo de leite, porque ele gostava muito. Então, aí é um indício dessa hipótese do período crítico, que chegou aos 12 anos e não tinha sido estimulado a linguagem na criança. Depois desse período, não adiantava mais estimular que as pessoas não desenvolvem a linguagem mais. Outro experimento natural, mais recente, em 1970, uma garota chamada Ginny, de 13 anos de idade, foi encontrada na Califórnia, e nesse caso é uma história terrível. Então, encontraram essa criança aos 13 anos de idade, e a situação dela até então era que ela ficava presa em um quarto, e os pais dela não se comunicavam com ela. Se ela tentava falar alguma coisa, ela sofria uma agressão física. Então, quando ela foi resgatada, descobriram que ela estava lá nessa situação, ela foi tirada de lá, tentaram ensinar ela a se comunicar, que ela não se comunicava, e ela não desenvolveu a linguagem como uma pessoa que não tem nenhum distúrbio, nenhuma deficiência. Essa contam como um indício dessa hipótese do período crítico, que mostra que se até determinada idade a criança não tem a linguagem estimulada, ela não vai desenvolver a linguagem. Claro que a gente não pode chegar ao resultado que é por causa da idade, com todos os abusos sofridos por essa criança. Todas essas questões vão influenciar no desenvolvimento da linguagem em outras áreas do desenvolvimento dessa pessoa. A próxima teoria de aquisição, que teve mais peso nos últimos anos, é a do interacionismo, com uma ajudinha dos meus amigos. Então, essa teoria se concentra no papel do ambiente linguístico que a criança está e na interação desse ambiente linguístico com a sua capacidade inata de desenvolver a linguagem. Então, os interacionistas colocam uma maior importância no ambiente em que a criança está do que os inatistas. Então, o que importa aqui é o ambiente linguístico. Por exemplo, ao contrário dos inatistas, os interacionistas consideram que o discurso modificado ou a fala modificada é crucial com o propósito de ajudar o aprendiz da língua a compreender a mensagem no processo da aquisição da linguagem. Então, não é só estar exposto à língua, como os inatistas colocam, que daí serviria como gatilho para desenvolver o dispositivo de aquisição de linguagem, simplesmente ficar exposto ouvindo, a criança ouvindo as pessoas falando, mas aqueles que interagem com essas crianças vão modificar a sua fala para falar com as crianças. Então, isso ajudaria as crianças a adquirir a linguagem. Então, vai falar mais devagar, vai usar palavras diferentes. Nós sabemos como é com as crianças, né? Além disso, os interacionistas consideram a aquisição da linguagem
como similar e influenciada pela aquisição de outros tipos de habilidades e conhecimentos, e não como algo totalmente independente da experiência da criança, tanto cognitiva, no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, os inatistas consideram que, tanto que tem um órgão específico de aquisição de linguagem, teórico, esse órgão, né, o dispositivo de aquisição de linguagem, que seria algo separado. Para os interacionistas, não. Tudo está junto e misturado. Então, a criança vai desenvolver a linguagem, mas vai desenvolver outros tipos de conhecimento e habilidades. A habilidade motora fina vai aprender a manusear objetos, a interagir com outras pessoas, brincando, se movimentando, olhando, tendo outras experiências. Então, tudo isso seria junto, misturado e similar. A aquisição dessas outras habilidades e capacidades, e não como algo separado. E um dos maiores proponentes do interacionismo é Jean Piaget, muito famoso, psicólogo. Então, segundo ele, e aqueles que o seguem, o desenvolvimento cognitivo é construído através da interação da criança com as coisas com que ela observa, toca e manipula. Então, a criança está lá no seu ambiente, olha ao seu redor, toca as coisas, então vê com as mãos. A gente que tem criança pequena sabe, e manipula as coisas. Então, assim ela se desenvolve cognitivamente. E a linguagem, então, é só um de vários sistemas simbólicos que são desenvolvidos na infância. A linguagem pode ser usada para representar o conhecimento que a criança adquire interagindo com o ambiente. Então, ela brinca, mexe com as coisas, com os objetos, com os brinquedos, com as pessoas, e daí ela usa a linguagem para falar sobre isso, sobre tudo que ela aprendeu nessas interações. Outro proponente importante do interacionismo é Lev Vygotsky, e para ele, quem o segue, a linguagem é desenvolvida inteiramente na interação social. Então, não com objetos, mas com pessoas. Então, nessas interações se desenvolve a linguagem. Dessa perspectiva, em um ambiente que fornece interação, a criança pode alcançar um nível mais alto de conhecimento e desempenho do que ele ou ela atingiria independentemente. Então, tendo pessoas com quem interagir, a criança aprende mais do que sozinha. E daí vem a famosa zona de desenvolvimento proximal, que seria o que a criança pode ou consegue fazer em interação com outra pessoa, mas não por si próprio consigo mesmo. Isso não só em relação à linguagem, mas a qualquer outro conhecimento que é aprendido. Então, alguém, geralmente um parceiro mais experiente, que pode ser um adulto, ou uma outra criança também, mas que já atingiu aquele nível para realizar aquela atividade, aquela tarefa, então ela consegue aprender e se desenvolver mais. Para Vygotsky, a língua e o pensamento emergem em conversações que as crianças têm com adultos e com outras crianças. Então, na interação que a linguagem e também o pensamento, que para Vygotsky são coisas muito próximas, elas aparecem, surgem, emergem nas conversações, nas interações. Daí o interacionismo. E aqui a gente vê uma diferença entre a visão de Vygotsky e seus seguidores e de Piaget e seus seguidores. Então, Piaget via a linguagem como um sistema simbólico que poderia ser usado para expressar o conhecimento adquirido através da interação com o mundo físico.
Então, para isso que a linguagem serviria para Piaget. Para Vygotsky, o pensamento era essencialmente fala internalizada. E a fala emergiria das interações sociais, como eu falei. Então, pensamento e linguagem ali são questões muito próximas para Vygotsky. E acontece, surge, é criada na interação social. Então, é diferente. Que, para Piaget, as crianças usariam a língua para falar da sua interação com o mundo, que é diferente. Então, não surge na interação entre as pessoas a linguagem, mas para Piaget, na interação, a criança usa a linguagem para falar do seu contato com o mundo, que ela fez, que ela manipulou ali e aprendeu. Então, claro que, como diz o nome da teoria, interacionismo, há muita importância na interação. E a interação é muito importante para a aquisição da linguagem. As autoras do livro que eu me baseio aqui trazem um exemplo de um garoto chamado Jim, que é uma criança ouvinte que ouve, que não tem deficiência auditiva, mas só que era filho de ambos os pais surdos. Então os pais não ouvem, mas a criança ouve. E até os 3 anos de idade e 9 meses, então quase 4 anos de idade, ela não tinha interação com nenhuma pessoa para usar a linguagem falada, porque os pais eram surdos e não falavam, e ele também não interagia, apesar de que os pais, sabendo que a criança era ouvinte, deixavam a televisão ligada para ele ouvir, na esperança de que ele desenvolvesse a linguagem só ouvindo. Mas o que aconteceu? Jim não desenvolveu a linguagem. Depois, os mesmos pais tiveram outro filho, também ouvinte. E a partir da interação dessa criança, Jim, com seu irmão menor, ele passou a desenvolver linguagem. Então, aí, nesse também experimento natural, é uma evidência da importância da interação entre pessoas para desenvolver a linguagem. Não adianta só ser exposto à linguagem, ficar ouvindo, assistindo televisão. Algumas considerações sobre essas 3 teorias de aquisição de linguagem. As 3 abordagens teóricas para a aquisição da linguagem parecem se complementar, sendo que cada uma explica alguns aspectos desses processos. Então a gente pode observar as crianças repetindo, por exemplo, como eu falei que eu tenho um filho nessa fase de aquisição de linguagem, e volta e meia ele vem com algumas expressões que ele ouviu em algum lugar e repete, como ultimamente, deixa pra lá, papai, deixa pra lá. Ou então, eu não vou fazer isso nunca mais, e daí ele fica repetindo isso aí, apesar de que às vezes não parece fazer muito sentido com que ninguém falou que ele nunca mais vai fazer alguma coisa, mas ele repete. Também a gente observa que as crianças fazem, então elas imitam e praticam aquilo que elas estão aprendendo, e apesar disso, a aquisição de estruturas linguísticas complexas parecem depender de uma capacidade prévia da criança para que ela possa processar o que elas ouvem além daquilo que a gente pode explicar pela repetição e pela prática. Como é o caso dessas, vamos dizer assim, erros, entre aspas, de gramática que a gente vê nessas crianças que estão aprendendo a linguagem, como meu filho também. Às vezes a gente leva alguma coisa para ele, ou
ele está esperando alguma coisa e ele pergunta, você trazeu isso? Daí ele, com certeza, ele não escutou ninguém falar isso para repetir, mas ele tenta descobrir as regras da língua e daí faz, por exemplo, ele aplica a regra do verbo que termina em ER, por exemplo, comer, daí fica você comeu. Então, trazer deveria ser você trazeu. Faz todo sentido, é lógico, e aí a gente vê essa capacidade que se explica pela teoria inatista. E também a evidência que as crianças que são expostas à linguagem sem interação com outras pessoas não desenvolvem a linguagem normalmente, como o caso do garoto Jim, que era ouvinte, e os pais surdos e que não falavam. Então tem também essa questão. E a gente pode ver também a influência do ambiente e do que foi falado anteriormente, e eu vou falar quando falar sobre a teoria de aquisição de segunda língua, que é a modificação da fala, que para os interacionistas isso é muito importante, especialmente para explicar a aquisição de segunda língua, que a gente vê nas crianças também, como o caso, às vezes as crianças, como o meu filho não fala todos os sons das palavras, come alguns sons, porque não consegue falar, daí ele, uma vez, por exemplo, ele tentou falar que tinha uma lagarta no chão, mas ele falou a gata, alguma coisa assim, e eu não entendi, então ele falou minhoca. Ah, é uma lagarta que você está falando? Então eu entendi. Então ele modificou a fala para ser entendido. Eles também fazem isso. Agora as teorias de aquisição de segunda língua, aquela língua que não é a que a gente aprende na nossa família quando a gente é bebê. Então, como a aquisição da primeira língua, as abordagens teóricas que têm maior influência para explicar esse fenômeno são também a behaviorista, a inatista e a interacionista. Novamente, para o behaviorismo, então, a aprendizagem da língua é um resultado de imitação, de prática, de reforço, ou de feedback ao sucesso, e da formação de hábitos, igual na aquisição de primeira língua. Então, os aprendizes recebem inputs linguísticos, ou insumos linguísticos, como é traduzido em alguns casos, que é aquilo que a gente escuta, lê, ouve, assiste. Então, a gente recebe isso, os aprendizes. Agora, pensando numa língua que não é a nossa materna, pensando em língua inglesa, por exemplo, para nós aqui do Brasil. Então, escutamos, recebemos os aprendizes, esses inputs linguísticos do nosso ambiente, então, pela televisão, pelo rádio, pelas pessoas, pelos livros, e fazemos associações entre as palavras, objetos e eventos. Tais associações se tornam mais fortes quando são repetidas. Então, a gente ouve, vê lá o livro e daí escuta book. E várias vezes, então a associação vai ficando mais forte e a gente aprende isso, segundo a explicação dessa teoria behaviorista. Então, os aprendizes recebem encorajamento, considerando as imitações corretas e também o que recebe de feedback dos seus erros. Então, se é uma imitação correta, pensando num ambiente de sala de aula, o professor vai falar very good, yes, excellent. E daí vai ver se está certo. Se for um erro, daí vai ser corrigido. Então, o aprendizado diante dessa teoria, ele é visto como a formação de hábitos. Então, os estudantes começam o seu aprendizado de segunda língua com seus hábitos já formados na primeira língua. Então, nós temos nossos hábitos
formados, hábitos linguísticos no português, que aprendemos em casa, aqui no Brasil, e nós temos esses hábitos e vamos aprender a nossa segunda língua, o inglês. E isso, segundo essa teoria, interfere com a formação de novos hábitos que nós precisamos para a aquisição da outra língua, no caso desse exemplo do inglês. Agora, o inatismo vai explicar a aquisição da segunda língua de maneira diferente, como vocês já sabem, não pela repetição, prática e formação de hábitos, mas vai tentar explicar pela gramática universal. Apesar do Chomsky não ter mencionado nada sobre essa aquisição de segunda língua, não a língua materna, alguns linguistas trabalham com essa noção de gramática universal para tentar explicar o processo de aquisição de segunda língua também. E lembrando que nós temos o problema do chamado período crítico. Muitas pessoas vão aprender uma segunda língua depois daqueles de ter 12 anos, que é o que se estabelece mais ou menos para esse período crítico. Então, apesar de os aprendizes de segunda língua terem já passado por esse período crítico, eles apresentam um conhecimento maior da língua do que pode ser explicado somente pelas amostras que eles têm sido expostos. Então, eles não só falam estruturas que eles escutam por aí, assistindo filmes, conversando com pessoas, escutando do professor ou do material didático. Então tem que ter uma explicação além disso que só repetir essas amostras de língua. Então alguns acreditam que a gramática universal deve ainda estar presente da mesma maneira nos aprendizes, que estava presente nas crianças. Outros acreditam que a gramática universal ainda está presente, mas ela foi alterada pela aquisição da primeira língua. Então, está presente, mas é um pouco diferente porque está alterada. Os pesquisadores que estudam a aquisição de segunda língua dessa perspectiva da gramática universal estão mais interessados na competência de aprendizes de nível avançado do que no desempenho de aprendizes do nível básico. Então, o interesse deles é só naqueles alunos que já estão em nível avançado, por isso eles demonstram esse conhecimento maior da língua, de estruturas, e conseguem criar, a partir das regras que eles descobrem, do que naqueles aprendizes que estão começando no nível básico. Então, eles estão preocupados com aquilo que aqueles que têm um conhecimento avançado da língua sabem da língua. Eles argumentam que várias teorias podem explicar esses primeiros estágios do uso da língua, como seria o caso do behaviorismo. Os aprendizes de nível básico, eles conseguem formar as suas frases porque eles imitam, copiam o professor, ou material didático, ou outros colegas, ou outros falantes da língua. Mas uma teoria como a gramática universal seria necessária para esses pesquisadores para explicar o conhecimento da sintaxe complexa que os alunos têm, que não pode ser explicado somente por aquilo que eles já ouviram ou foram expostos antes. E daí, na área da aquisição de segunda língua, um inatista, talvez o mais famoso, é o Stephen Krashen, que é esse moço da fotografia. E ele propôs um modelo que é chamado o modelo monitor de Krashen. E nesse modelo, Stephen Krashen, que é um teórico inatista, ele teve muita influência no ensino de segunda língua nas últimas décadas. Então, até hoje ele tem muita influência. Talvez a gente, como professores, usem teorias que ele propôs e a gente nem sabe.
Ele formulou então 5 hipóteses que, de acordo com ele, são consistentes com resultados encontrados em pesquisas de aquisição de segunda língua. Então, ele observou várias pesquisas de como aprendizes aprendem uma segunda língua, e daí ele formulou essas 5 hipóteses que apareceria nessas pesquisas, mas são só hipóteses. Até hoje não foram provadas. Mas lembrando que apesar de não terem sido provadas, elas são muito influentes e vocês vão ver que fazem muito sentido com o que a gente observa por aí mesmo. Então essas são as 5 hipóteses. A primeira é a hipótese da aquisição-aprendizagem. A segunda, a hipótese do monitor. A terceira, a hipótese da ordem natural. A quarta, a hipótese do input, ou do insumo, se a gente for traduzir para uma palavra em língua portuguesa. E a última hipótese é a hipótese do filtro afetivo. Vou falar sobre cada um dessas em detalhe. Então, a primeira é a hipótese da aquisição-aprendizado. Então, o Krashen ele divide, uma coisa é a aquisição de linguagem, outra coisa é a aprendizagem de linguagem. A aquisição na segunda língua seria um processo natural e inconsciente, no qual o aprendiz adquire a língua, então adquire, não aprende, sem pensar sobre a forma da língua, similarmente ao como as crianças adquirem sua primeira língua. Se a gente pensar na nossa primeira língua, a gente não fica pensando em regras gramaticais quando a gente vai falar. É algo inconsciente e natural, desde que a gente é criança. A gente não pensa, agora eu vou usar um verbo no presente do indicativo, na terceira pessoa, então eu tenho que conjugar dessa maneira. Não, a gente só fala. Então isso seria a aquisição, um processo natural e inconsciente. Já o aprendizado ou aprendizagem, nesse modelo monitor, seria o resultado de um processo consciente de atenção para formas e regras. Aí sim, a gente vai pensar, e daí a gente consegue relacionar isso quando a gente está aprendendo uma segunda língua, uma língua que não é a nossa língua materna. A gente para pensar, em inglês, na terceira pessoa, no começo lá a gente pensa, tem que colocar o S, então não é he work, he works. Ou no passado, tem que colocar o ED, he worked, e assim por diante. É algo consciente. Então essa é a diferença entre aquisição e aprendizado para ele, nesse modelo dele. A segunda hipótese seria a hipótese do monitor. Então o que é aprendido, e ali está enfatizado, aprendido, não adquirido. Então é separado. O que é aprendido pelo estudante seria usado como um monitor para editar a língua, para fazê-la mais polida, mais bonita. Então, o estudante, o aprendiz, se monitora e faz esse processo que eu acabei de descrever, pensando, eu tenho que conjugar o verbo dessa maneira, eu tenho que colocar o sufixo do passado e assim por diante. Então, por isso que é um monitor. O estudante está se monitorando a todo momento. Claro que isso atrapalharia a fluência. Se você tem que ficar parando para pensar toda vez que você vai falar bem devagar, vai fazer muitas pausas, vai falar como um robô muitas vezes. Porque o aprendiz tem que refletir sobre a forma, e isso leva tempo, claro. Por isso, esse monitoramento é mais útil quando a gente está escrevendo. Daí a gente tem mais tempo para pensar e refletir sobre isso. A terceira hipótese é a hipótese da ordem natural, que diz o seguinte: os aprendizes adquirem as características da língua em uma sequência previsível, independentemente da ordem que eles aprendem em uma classe, em um curso. Então, a gente pode prever determinadas características que vão ser aprendidas antes de outras, numa língua como é o caso do inglês. Por exemplo, ou
também. Características que são mais fáceis de se falar, de se explicar, não são necessariamente as primeiras a serem adquiridas. Um exemplo é a terceira pessoa do singular, que é muito fácil de explicar a regra. A regra é só, se você vai usar no presente do indicativo, no simple present, um verbo com a terceira pessoa do singular, que seria os pronomes he, she, it, você coloca S no final. Então a regra é colocar S no final do verbo. O verbo é work, você pega he, pega work, coloca S e fica he works. Simples de explicar, mas não é a primeira característica dessa língua a ser adquirida, porque mesmo alunos em nível intermediário, pré-avançado, ainda não usam essa regra, tá? Então, o S de plural, por exemplo, é aprendido antes, que é só colocar um S também, animal, animals, o plural. Então, tem isso. E outras coisas que são mais difíceis de explicar são aprendidas antes. Então, essa é a hipótese da ordem natural. Dá para prever que características seriam aprendidas antes e seria para todos os aprendizes aconteceria isso. Seriam adquiridas, né? Que aprendida é outra coisa para ele. A quarta hipótese é a hipótese do input, ou do insumo. Os aprendizes somente adquiririam a língua quando expostos a inputs compreensíveis. O que são inputs ou insumos? É aquilo que o aprendiz é exposto da língua. Então, tudo aquilo que ele escuta, que ele assiste em uma conversa, num vídeo, num áudio, no que ele lê. Então, ele vai adquirir a língua, só esses inputs tem que ser algo só um pouquinho a mais do seu nível de competência, que ali ele faz uma formulazinha matemática que é I mais 1, que seria I é o insumo que ele já sabe, e o mais 1 seria aquilo que é um pouco a mais do que ele já sabe. Então não pode ser muito a mais, senão o aprendiz não vai adquirir essa linguagem. Lembra um pouco lá a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, só que lá ele é interacionista e tem que ter alguém junto com ele para ajudá-lo a aumentar de nível. Aqui não. O aprendiz pode aprender sozinho, mas só que a maior parte daquilo que ele está sendo exposto da língua tem que ser língua conhecida, que ele já sabe. Verbos, palavras, e daí umas coisinhas a mais que ele não conhece, mas não muito a mais. Isso seria a hipótese do input. E o quinto e a última hipótese do modelo monitor de question seria o do filtro afetivo. Que esse filtro afetivo, então, pelo nome já dá para pensar, é um filtro e tem a ver com afeto, com emoção. Seria uma barreira imaginária que preveniria ou atrapalharia os aprendizes a adquirirem a língua por causa de razões afetivas, emocionais subjacentes, como ansiedade, tensão, chateação ou algo monótono. Então, de acordo com essa hipótese, se o aluno estiver ansioso, tenso, chateado ou achando a aula um saco, ele não vai aprender, não vai adquirir a língua, ainda que haja aquele input compreensível. Então, atrapalharia a aquisição da linguagem por causa desse filtro afetivo. Faz sentido, parece. Agora, a última teoria de aquisição que a gente viu para primeira língua e também é uma das mais populares
para explicar a aquisição da segunda língua é o interacionismo. Então, segundo essa teoria, a aquisição da segunda língua acontece através de interação conversacional. Então, as pessoas conversam e assim adquirem a segunda língua. E a interação modificada torna o input compreensível. Então, aquilo que o aprendiz é exposto da língua, ouve, lê, assiste, isso se torna compreensível através da interação modificada. Isso é importante para essa teoria quando falamos de segunda língua, a modificação da interação. Então, não é a interação comum que se tem na primeira língua, mas se estamos falando desse contexto de interação em uma língua que não é a nossa materna, então há essa modificação, especialmente quando se está aprendendo. E, consequentemente, essa interação modificada promove a aquisição da segunda língua. A interação modificada pode ocorrer como elaboração de algo que já foi falado, uma fala mais devagar, gestos e também o fornecimento de pistas contextuais sobre a história que se está falando. Então, se dá pistas sobre o contexto. Ou a gente vê o contexto, vê o que está acontecendo e daí a gente conecta com a linguagem que a gente está ouvindo ou sendo exposto. Alguns exemplos de modificações conversacionais. Então, checagem de compreensão. Um exemplo aqui. A pessoa fala essa informação. The bus leaves at 6:30. Do you understand? Essa é uma checagem de compreensão, né? Então, o ônibus parte às 6:30. Você compreende? Você entende? Isso, então, acontece bastante nessa aquisição de segunda língua e a gente explica pelo interacionismo. Há pedidos de clarificação também, de quem está ouvindo agora. Could you repeat, please? Essa é uma das primeiras frases que a gente aprende em um curso de inglês, né? Então está pedindo para clarificar, repetindo ou explicando melhor. Nesse caso, você poderia repetir, por favor? Então, autorrepetição ou paráfrase, que é outro tipo de repetição, mas só que mudando algumas palavras para tornar essa interação mais compreensível. Aqui um exemplo, 3 frases explicando a mesma história. She got lost on her way home from school. Essa é a primeira frase. Daí uma paráfrase, uma repetição de outra forma para ser entendido. She was walking home from school. She got lost. Esses exemplos, se a gente é aprendiz de inglês ou professor, a gente pode perceber com bastante frequência que a gente faz isso ou espera isso, né? A professora pergunta se os alunos entenderam, os alunos pedem para repetir e o professor, a professora também vai repetir, parafrasear e assim por diante. Alguns teóricos interacionistas se baseiam nas ideias de Vygotsky para explicar a aquisição de segunda língua. Para esses teóricos vygotskianos, a interação entre um aprendiz e um falante de segunda língua, que já não é mais aprendiz, mas já é falante, com um conhecimento maior, o ajuda a avançar para níveis mais elevados de conhecimento. Lembrando da zona de desenvolvimento proximal. Então, nessa interação, tem tudo a ver com Vygotsky, com os companheiros mais experientes, faz com que os menos experientes aprendam e cheguem a níveis mais avançados. A diferença entre os
teóricos vygotskianos de segunda língua e outros interacionistas, que têm vários tipos, está no fato de que os vygotskianos supõem que a aquisição de linguagem ocorre no ato da interação, então naquele momento em que as pessoas estão conversando. E os outros interacionistas argumentam que os inputs modificados durante a interação fornecem o material, a matéria-prima para que eles vão processar internamente e invisivelmente. Então, para esses outros interacionistas, não é exatamente no momento em que se está conversando que os aprendizes adquirem a segunda língua, mas na interação eles recebem essas interações modificadas, que a gente viu os exemplos ali, e também tem outros de falar mais devagar, e daí eles vão processar internamente, invisivelmente, que daí seria algo mais pessoal e individual, e não social na interação com o outro. Então, tem essa diferença. Mas os dois são interacionistas porque se baseiam fortemente na interação. Isso que faz, a interação que faz o aprendiz adquirir a língua. Considerações sobre essas três teorias. As três abordagens teóricas sobre a aquisição de segunda língua são capazes de explicar alguns aspectos desse processo, assim como faziam na aquisição de primeira língua. Então, a gente vê que os alunos em níveis básicos repetem muito, praticam e tem essa questão da formação de hábito. Mas os mais avançados conseguem descobrir e aplicar regras que e daí criar frases que não ouviram, não leram, que são novas para eles. E também é importante a gente ver, interagir, conversar, que faz com que a gente adquira a língua. Vocês vão ver quando estudar métodos e abordagens de ensino que várias vão se basear fortemente em algumas das teorias. Então, isso são cenas de próximos capítulos. Então é isso. Tem bastante coisa para considerar aí quando for observar a aula, quando estiver aprendendo uma segunda língua ou que estiver ensinando. É importante pensar nessas maneiras. Dependendo do que você acredita, que talvez seja um pouco dos três, você vai ensinar de uma maneira, vai fazer um exercício, uma atividade com os alunos de uma maneira, e também você vai esperar, como aprendiz, como aluno, repetir, ou então você mesmo internamente vai processar alguma coisa, ou você vai pedir para quem está falando com você clarificar o que você está falando, esclarecer melhor. Então, muita coisa para pensar. Para esse vídeo é isso, e até a próxima.